Fala galerinha, vamos aí continuando essa aula de imperialismo. Agora a gente vai trazer uma base teórica, uma base bem interessante para a gente entender quais ferramentas foram utilizadas pelo imperialismo para executar essas dominações coloniais. E a gente começa com essa imagem desse poeta Rudyard Kipling, que vai ser muito importante na construção da ideologia, da fala, que vai ser utilizada para a dominação dos povos, né? Você vai ter muita fala de que, utilizando-se de teorias científicas da época, o qual eu vou desenvolver, mas eu queria me concentrar no Rudyard Kipling. Rudyard Kipling, ele vai ser um literato, um poeta inglês, ele vai falar do fardo do homem branco, né, White Man Burdens, onde você tem até essa poesia que está aparecendo aí, eu mandei para mim, mas brinca com essa ideia de que você tem o exílio dos filhos da pátria que vão se tornar os dominantes, os colonizadores, vão servir outros povos, e aí brinca com a ideia de que os outros povos são infantis, então volta com aquela imagem inicial que a gente colocou da aula, a figura do imperialismo usando o argumento da civilização, de que eles levam a organização, de que eles são o ápice do contexto de construção civilizatória e que os demais povos são atrasados, são infantis, são bobos. Então você tem uma fala do Kipling, Kipling, que é nome de uma marca, né, de mochilas, e eu fico intrigado pelo fato de que eles usam como símbolo um macaquinho. E aí, pensando que você tem um poeta do imperialismo que diz que os povos negroides e mongoloides são inferiores, eu estou utilizando aqui um termo até complexo, perigoso, mas assim, caso aconteça alguma coisa com esse vídeo, eu vou entrar em argumento com o YouTube, porque são termos da época, né? Você fala do negroide, povos africanos, você tem imagem, inclusive no Cotrim, que é muito maneira, da época onde a pessoa negra é vista como quase um macaco, então é uma analogia pseudocientífica para legitimar a dominação, é uma imagem pesada, e aí você entende por que, que a gente tem legados escravocrata, preconceituoso, racista até hoje, porque você, de certa forma, tem ecos dessa ciência que diz que os povos caucasoides são superiores aos povos negroides, o povo mongoloide, que são os asiáticos, que são vistos de maneira pejorativa. Eu lembro de um desenho da Disney que colocava os japoneses amarelados, com um sorrisão, os olhos fininhos. Então, você tem uma continuidade dessa visão preconceituosa. Então, assim, ao abordar essa herança imperialista, a gente consegue encontrar vários sinais de problemas até os dias atuais. Para terminar, eu fui ontem, eu estava passando as notícias e aí vi que a seleção sub-17 de Portugal, ela se classificou e tudo mais, era uma imagem de jogadores negros e vários comentários racistas preconceituosos. Ah, esses não são portugueses, esses são macacos. Então, assim, a gente ainda vive os ecos a lógica imperialista de olhar os povos negros, amarelos, né, os povos asiáticos, como uma perspectiva de racialidade, com a ideia de que o europeu é superior, o outro é inferior. Então, pega a contribuição do Kipling, pega a contribuição dessa poesia do Fardo do Homem Branco, nesse sentido, que tem um embasamento, obviamente, numa cientificidade que é do Charles Darwin. Aí a gente tem um grande problema que é o quê? O Charles Darwin, quando ele faz o trabalho dele, ele faz um trabalho no campo da ciência, da biologia, de entender que as espécies elas evoluem ao longo de um processo de milhares de anos. E aí, quando o pessoal vê isso, eles deturpam essa perspectiva de uma evolução em milhares de anos e colocam a ideia de que o homem branco é superior ao homem negro e ao homem amarelo. O Herbert Spencer, um filósofo inglês da época, vai utilizar o termo darwinismo social, o que vai legitimar, justificar essa ação imperialista pelos povos europeus. Então você tem uma deturpação do que o Darwin trabalhou, usando essa ideologia de maneira maliciosa, errônea. Mas assim, quando eu falo errônea, não é uma inocência do erro. Ah, eu errei. É feito com uma intencionalidade de dominação. Existe uma deturpação maldosa para poder
garantir um discurso de que esses povos são inferiores e que eu preciso dominá-los. Isso dá eco até hoje. Você tem lá a postagem dessa seleção de Portugal sendo aí vista como inferior nesse sentido. E a gente também, obviamente, ainda tem o discurso religioso, ainda tem a ideia da fé cristã, você vai ter jesuítas ainda rodando, eh, missionários, pesquisadores científicos. Ah, estamos pesquisando a geografia, estamos pesquisando os minérios, estamos pesquisando a África, mas tudo sob a argumentação bonita de ciência, mas com o objetivo ali por trás de recurso, de matéria-prima, de ouro, diamante, de coisas que até hoje são interesse e de espólio dos povos europeus, dos povos dos Estados Unidos, dos povos imperialistas que atuam dessa forma. Então a gente tem problema sério na história da realidade da África, da Ásia, por conta dessa atuação nociva, dessa atuação predatória feita pelos povos europeus e os Estados Unidos com outras regiões. Então é bem interessante a gente ver isso. E aí, como é que essa dominação vai acontecer? Você vai ter uma dominação que a gente pode dividir em três tipos. Vai ter uma dominação que vai ser realizada. Agora vai ser bem rápido esse bloco, porque é bem técnica. Você vai ter os protetorados. Os protetorados você coloca gente da coroa, por exemplo, da coroa britânica. O protetorado famoso vai ser o protetorado indiano. Você coloca gente lá da coroa britânica para direcionar a elite local. Então você tem um governo de auxílio entre os dominantes e os dominados. Os dominados, a galera da elite, não vai sentir tanto domínio, porque vai manter um certo status, vai manter uma certa qualidade de vida. Então você vai ter uma entrada de uma civilização que, por exemplo, os ingleses, você tem imagens de colonizadores ingleses sendo servidos por indianos. A elite local indiana, ela vai ter a sua riqueza, o seu luxo. Mas a galera das classes mais baixas, e aí é importante a gente pensar que como a sociedade indiana, ela tem historicamente, religiosamente associada a ideia de uma sociedade de castas, aí você tem os brahmanes na cabeça, você tem os dalits no pé dessa sociedade, você facilita um controle, porque você já tem uma sociedade dividida religiosamente, culturalmente, tradicionalmente, para a lógica de sociedade de castas. Ah, nasceu brahmane vai ser governante, nasceu dalit vai limpar fossa. Então você já tem algo entranhado naquela cultura e quando o inglês entra, ele, opa, é muito mais fácil ele realizar esse domínio utilizando já de práticas culturais tradicionais. Você tem o protetorado inglês na Índia, você tem as práticas de enraizamento, colônia de enraizamento. É quando você tem a entrada maciça de colonizadores, aí tem o caso da África do Sul. A Inglaterra vai enviar o excedente populacional em peso para a África do Sul, para poder formar um governo de ingleses da União Sul-Africana e assim garantir o domínio daquela região por muito tempo. E você vai ter as colônias de enquadramento, quando você coloca alguns agentes e se aproveita das rivalidades. Cabe aí destaque para o caso de Ruanda e Burundi, onde você vai se aproveitar das rivalidades entre as etnias Tutsis e Hutus, a ponto de essa rivalidade ser exaltada por alemães e belgas, e no século XX você ter o massacre de Ruanda, você ter a guerra civil em Ruanda, você ter uma morte assim de milhares de pessoas por conta de uma herança imperialista que exaltava a rivalidade entre os grupos. Então é uma coisa bizarra. Você tem o filme Hotel Ruanda que fala sobre isso. Eu vou voltar a falar sobre isso de maneira mais específica, mas você percebe que a Europa ela buscou dominar se aproveitando das rivalidades, se aproveitando das discussões entre essas etnias, das características culturais, quando você vê uma Índia com a sociedade de castas, do domínio de fato, quando você entra na África do Sul e toma o território. Então você tem alguns exemplos bem complexos nesse sentido. E para realizar esse domínio, a gente costuma falar que esses povos utilizaram da diplomacia, do canhão e do fuzil. Então, usa-se das forças armadas, usa-se da tecnologia militar, usa-se de uma supremacia sobre esses povos. Tem uma imagem muito boa, não sei se é no Cotrim, na Islândia, eu vou colocar, em que aparece os guerreiros Zulus se organizando contra os ingleses. Aí você vê a galera de escudo de madeira, de lança.
e os ingleses estão com metralhadora, estão com fuzil, disparo de repetição. Então, assim, cara, não tem condição dessa galera resistir. Então você vai ter as armas, a metralhadora, você vai ter a realidade do uso das armas de fogo, com agora mais ênfase, porque você agora tem armas de repetição, tem metralhadora, tem armas poderosas e canhões. Você vai ter os trens, as ferrovias, os navios de guerra. Então você vai ter ferramentas bélicas que vão ser muito úteis para os europeus dominarem esses povos. Eu lembro, por exemplo, na Primeira Guerra do Ópio, que a Inglaterra enfrentou navios de madeira dos chineses e arrasou os navios de madeira, enquanto que a Inglaterra já tinha navios de metal. Então, assim, é um nível de disparidade tecnológico, militar, ao qual você não tem condição de resistir. Então, é por isso que quando você olha hoje, os países do mundo se modernizando militarmente, buscando ter as tecnologias de ponta, você entende ali um eco do imperialismo. Porque quando o imperialismo se instaura e você tem essas nações que não têm condição de enfrentar, é, é presa fácil. Então, é muito importante você entender que essas tecnologias vão ser utilizadas para a dominação. Se eu tenho condição de dominar, eu vou dominar. Você tem o uso quinino, é interessante porque a malária era algo que afetava muitos europeus na África, né, as doenças da selva. Aí você usa o quinino para enfrentar a malária, então você consegue ter uma resistência contra a malária nesse sentido. Então é legal a gente pensar o uso de medicamentos e uma modernização da medicina para garantir esse domínio territorial. E a gente poderia fechar também com a ideia das bases navais. Você estabelece bases navais por todo o mundo para poder tanto ter o controle pela via da marinha que bombardeia, quanto postos de abastecimento. Eu lembrei do filme, tem um filme na Amazon, que eu até assisti em casa, é um filme que brinca com os comandos britânicos. Tem o Henry Cavill, tem um cara que faz o esse é o nome da série, né, Reacher, né, um cara grandão que faz Reacher. Enfim, é um filme interessante, porque ele está mostrando a Segunda Guerra Mundial, e os navios nazistas, eles reabasteciam num porto na África, um porto espanhol. Isso só é possível porque a Espanha dominava certas regiões da África, porque você ainda na Segunda Guerra tem potes coloniais na África. Então é interessante fazer essa conexão de os ecos do imperialismo, a galera usando bases para poder abastecer. E aí a gente termina com isso, essa diplomacia do fuzil, do canhão, o uso da força para dominar, para controlar. Então é interessante para a gente pontuar esses elementos dessa aula. E aí a gente entra num penúltimo elemento, vai ser rápido isso aqui, que é o quê? Outra ferramenta utilizada pela dominação colonialista foi o uso dos bancos. Os bancos europeus, o capital europeu, o capital americano, para poder dominar. Explico. Você primeiro tem a política de empréstimos, que é aqui que está sendo realizado. Então você consegue extrair o máximo dos países, mesmo aqueles que você não entra buscando ter o lucro em cima dos juros. Então, por exemplo, você tem aqui o caso do Brasil, no segundo reinado ainda, que pegou 6 milhões com os bancos ingleses e pagou cerca de 14 milhões de libras. Então, eu tive um lucro de 8 milhões ali exorbitante, onde os países europeus se beneficiaram dessa dívida, no caso aqui a Inglaterra, com o Brasil. Não entrou no Brasil, mas é um exemplo que mostra esses caras exercendo um poder, exercendo um certo controle, né, uma certa subordinação aos interesses deles. Então você consegue, por exemplo, ver o papel dessas instituições financeiras. Você tem, por exemplo, aqui o caso do Suez. Você inicia a obra do Canal de Suez com os franceses, com a parceria com os egípcios, lá com Napoleão III, e aí depois os ingleses compram a parte dos egípcios, e o Canal de Suez os egípcios não conseguem pagar a dívida, o Egito se torna um protetorado inglês, sob o argumento inglês de que o Egito não tinha condição. Então a Inglaterra tem que garantir esse pagamento. Olha como é que eu, de maneira safada, eu vou lá e entro no Egito a partir do argumento de que eles não têm condição de pagar a dívida. Então eu vou entrar. Vou entrar, tô entrando, entrei. E aí você tem a ideia do protetorado também no Egito. Você tem uma elite egípcia local, ao qual a Inglaterra
ela vai ter uma aliança e o Egito, de fato, vai ser decidido por administradores ingleses no quesito econômico, político. Então você tem canal de Suez. Eu não coloquei aqui, poderia colocar canal do Panamá. Também é uma forma de domínio. Os Estados Unidos vai lá, ajuda na independência do Panamá, começa a construir o canal, recebendo o título de direito de explorar o canal ad eterno, de tipo, não vai acabar. E aí você, no século XX, no final do século XX, começa a levantar questionamentos sobre isso, pô, os Estados Unidos, uma atitude imperialista. E agora, com o Trump, eu voltei a botar tropa lá. Eu voltei a fazer uma ocupação de segurança. Cara, isso é muito imperialismo. Então, os ecos de imperialismo a gente vê até hoje, né? Mesmo com essas ações belicistas de ameaça, e tipo, o que, que o Panamá pode fazer com os Estados Unidos? Quem é o Panamá na fila do pão? O Brasil dizer assim, ah, vou invadir o Panamá. Não tem como existir, entende? Claro que o Panamá hoje é uma região de interesse, está lá os americanos, mas consegue compreender que o Panamá não tem capacidade bélica nenhuma para enfrentar uma ameaça de um país estrangeiro? E aí vai lá o Trump, ó, botei tropa, valeu, valeu, e o Panamá, tá bom, beleza, ó, cheque. É isso. Então é importante a gente entender que o imperialismo, ele se exerce dessa forma também. Esses empreendimentos, e aí não consegue pagar, o país vai lá e entra, protetorado, tá. E a gente termina com essa tabelinha fantástica, fantástica, que é a seguinte: aqui você tem nessa tabela a lógica de um comparativo. Essa tabela é uma tabela que você encontra no Cotrim, é um livro interessante, tem essa tabela fantástica. E, pô, para você que está estudando imperialismo, você consegue fazer uma comparação do quê? Você tinha de um lado, aqui, o neocolonialismo, e aqui você tem o colonialismo, século XVI, século XIX. E aí, quando você fala colonialismo, neo vem da ideia de novo, moderno, modernizado. Colonialismo do século XVI, eu tenho África, Ásia, América, eu tenho difusão da fé cristã, eu tenho burguesia mercantil, eu tenho busca por matérias-primas, expansão da fé religiosa, eu uso esses argumentos. No Neo, no Neo eu vou para a África e Ásia, América corta, você vai ter um Caribe, você vai ter um Havaí, mas algumas exceções ali, tá? O Caribe, por exemplo. Você tem o neo, que não é mais capitalismo comercial, não é mais capitalismo burguês, é capitalismo financeiro, é monopolista, então é uma evolução, junto o industrial com o bancário vira monopolista. Você tem busca por mercado consumidor, envio de excedente populacional, criação de obras para poder endividar esses locais, canal de Suez, canal do Panamá. Você tem discurso civilizatório, então você muda a ótica. Tem ainda a fé cristã? Tem, mas agora civilização, levaremos a civilização, levaremos o progresso. Então é muito legal esse quadro comparativo que você consegue comparar, bater ali, papum, 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 o que que é colonialismo, o que que é neo. Só para comentar, a SpaceX já teve uma questão com isso, fazendo esse comparativo. Então, questão pronta praticamente para você entender essa evolução do colonialismo para o neocolonialismo. Eu já ia esquecendo, mas o Lenin, como eu já comentei, botei até essa imagem no vídeo anterior, ele fala: o imperialismo é a evolução necessária do capitalismo e a chegar num teto de venda, de mercado interno, de mercado externo, de não conseguir exportar por conta do protecionismo do coleguinha, do vizinho, vai buscar dominar outros povos para impor o seu mercado, para impor a venda de seus produtos. Então, Lenin é um cara que questiona, critica e tem essa obra para poder lembrar que, ó, o que está acontecendo nada mais é do que uma fase superior do capitalismo. Beleza? Então, quando a gente voltar, a gente vai falar da Conferência de Berlim. Vai ser um vídeo breve, eu vou analisar, destrinchar a Conferência de Berlim, que é a primeira ferramenta ali de dominação de fato, destrinchamento da África, para a África mudar totalmente. A África era uma coisa, depois da Conferência de Berlim, eu retalhei a África que nem uma pizza, que nem um bolo, e a África foi toda dominada. Beleza? É isso. Aquele abraço. Tamo junto.